Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Cubo. Se você é estudante, concurseiro ou simplesmente uma pessoa muito interessada em aprender direito, você está no lugar certo. Me chamo Vitor Hugo Zanocchi, sou advogado, procurador municipal e professor do canal. Este canal tem como objetivo descomplicar o direito, tornando-o acessível a todos. Vamos explorar juntos os conceitos fundamentais e discutir casos práticos e fornecer dicas valiosas para o seu crescimento acadêmico e profissional. Prepare-se para uma jornada de aprendizado, onde vamos quebrar barreiras, desmistificar termos jurídicos e, acima de tudo, constituir uma comunidade apaixonada pelo direito. Seja você um estudante dedicado, ou um concurseiro em busca da aprovação, ou simplesmente uma pessoa focada em aprender melhor a lei, esse espaço é para todos nós. Em relação a deixar like e curtir esse canal, eu vou pedir que você segure a sua mãozinha e se o conteúdo do vídeo lhe agregar ou te trazer algo novo, que é algo que você não sabia, a gente volta a falar nisso no final do vídeo. Beleza? Então vamos para o primeiro vídeo, vamos aprender, pessoal. É um prazer tê-los aqui. Vamos nessa, solta a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre noções iniciais de direito tributário. Vamos abrir aqui o material. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Maravilha. Então, pessoal, nós vamos falar sobre direito tributário hoje no vídeo. É uma matéria super importante e uma das matérias que as pessoas mais reclamam de que é difícil, de que não entendem nada. Eu acredito que seja de longe a matéria que meus estagiários mais reclamam no dia a dia, né? Apesar de ser uma matéria bem construída, com um histórico que remonta a milênios da humanidade, é uma matéria que gera muita dificuldade nos alunos, né? Então, o objetivo do curso é justamente esse, né? Trazer para estudantes, concurseiros, interessados, que apresentar a matéria de maneira simples, né? Mas, claro, simplicidade não quer dizer que não tenha tudo do que é mais importante, de maneira simples, objetiva e que essa barreira da dificuldade ela seja superada, né? Então vamos começar hoje com direito tributário, do iniciozinho mesmo, noções iniciais, para dar a nossa aula. Pois bem, então direito tributário, noções iniciais. Vamos falar hoje, então, sobre a atividade financeira do Estado, né? Ah, pessoal, a atividade financeira do Estado, ah, nós temos que lembrar que o Estado ele não se remunera sozinho, né? Ele não se remunera sozinho. Então, eh, quais fontes o Estado, né, precisa buscar para conseguir que as suas atividades elas sejam devidamente prestadas, né? Então, o Estado precisa adquirir recursos para a consecução do bem comum, né? Então, saúde, educação, segurança pública, né, assistência social, tudo isso exige do Estado eh, prestações positivas. Ou seja, se para o Estado ele tem um hospital público, ele precisa arrecadar dinheiro para que ele execute essa finalidade, né? Para que ele destine essa finalidade para atender a população. Né? Então, eu coloco aqui no slide, como vocês podem ver, saúde, educação e segurança pública, assistência social não se custeiam sozinhas. Né? Dinheiro nenhum, na verdade, nada se custeia sozinho. Né? Dinheiro não dá em árvores, na verdade. Então, a gente chega àquela pergunta, na verdade, eu não sei se para alguns é pergunta, para outros é afirmação. Né? Imposto é roubo? Olha, se você perguntar para um liberal, geralmente eles repetem essa frase, né? E independente da corrente que você adote, nós temos que entender o seguinte: imposto é roubo? É, não, não é roubo. Nós vamos ver mais adiante no curso, quando formos falar sobre o princípio democrático, do brocardo jurídico
previsto no, pautado no direito norte-americano, que me permitam parafraseá-lo, é no taxation without representation, né? Então não pode haver taxação sem a devida representação. A gente vai entrar na aula que a gente falar sobre isso, a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor essas definições. Mas basicamente, para poder responder se imposto é roubo ou não, é importante dizer que o que prevalece na doutrina e o que prevalece na conjectura mundial, né, todos os países cobram tributos, na verdade, é que ah, se o poder emana do povo, o próprio povo autoriza os seus elegidos a cobrarem do povo, né? Então, meio que há uma autorização direta ou indireta do povo para cobrar a si mesmo, não é verdade? Então, assim, com base nisso, imposto não é roubo. Mas eu entendo quem faz essas afirmações. Ora, é muito difícil quando a gente tem uma carga tributária tão grande que e uma carga tributária tão grande, mas retorno quase ou muito aquém da carga tributária, eu entendo quem diga que imposto é roubo, né? Não é roubo, é bom deixar claro, mas eu entendo quem faz essas afirmações, porque, de fato, quando você paga uma alta taxa tributária, uma alta carga tributária, melhor dizendo, e você não vê essa entrega de volta, esse retorno para a população, de fato, as pessoas sentem que perderam dinheiro e não tiveram a contraprestação, não é verdade? Pois bem, então, passando adiante, nós temos que a classificação, né, sobre receitas públicas, né? Ó, tá até aqui, eu até coloquei aqui vou passar para outra câmera aqui, ó, o direito financeiro, né? Isso tem muito a ver com direito financeiro. Hoje ele está aqui como suporte do meu negócio, mas é sobre direito financeiro. Esse tópico ele é mais bem discorrido no direito financeiro. Mas vamos trazer aqui um conceito muito básico, né? Que é o conceito de receitas originárias e derivadas, né? Ora, o que é receita originária, professor? Pessoal, receita originária é quando o Estado, né? O Estado, ele simplesmente ele atua como se fosse um particular, certo? Então, passando aqui para o próximo slide, onde a gente fala de receitas originárias, né? O Estado atua despido do poder de império, tem algumas características, né? Que nós listamos aqui no material. Olha, originam-se do patrimônio do Estado, então é patrimônio do Estado gerando patrimônio, novo patrimônio. É um regime jurídico predominantemente de direito privado, isso é muito importante. O Estado explora seu próprio patrimônio, como eu já disse, e os exemplos são aluguéis, né? Aluguéis de espaços públicos. Então, por exemplo, quando o Estado do Rio de Janeiro ele aluga o Maracanã para um show, né? O Estado do Rio de Janeiro, salvo o melhor juiz, é o proprietário do Maracanã. E, por favor, algum carioca que, se não for, vocês comentem aí embaixo e eu faço as retificações no momento oportuno. Mas, independente, se for do município do Rio ou do Estado do Rio de Janeiro, quando o Estado ou o município alugam esse bem, a receita deles é uma receita originária, né? Porque aquele patrimônio do estado, do município, ele está gerando receita que vai entrar nos cofres públicos e vai ser dada a destinação, o custeio de outras atividades, né? E também tem as sociedades de economia mista, né? As sociedades de economia mista são empresas estatais, né? Ou, no caso, sociedade de economia mista, porque tem empresas públicas e sociedade de economia mista, não é o objetivo do vídeo, mas elas também prestam um serviço que geram um lucro e esse lucro é repassado para o ente público para consecução, para realização de outras finalidades, né, que não só da empresa, na verdade. Então, é, vamos ler aqui, é muito importante a gente ter em mente o artigo 173 da Constituição Federal, que assim diz, abre aspas, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessárias aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ou seja, qual é a conclusão que nós temos? A atividade estatal originária, ela é, ela deve ser excepcional. Ela não pode ser a regra, na verdade. Então, entendido receita originária, vamos para as receitas derivadas, certo? Receitas derivadas, o Estado ele atua com o poder de império dele, né? As características são o oposto das receitas originárias, e onde o Estado ele é um regime jurídico, né? Vamos às características. A característica número um é origina-se do patrimônio do particular. Então vocês que estão me assistindo, as empresas, elas contribuem, né, quando pagam os seus impostos, suas taxas, elas contribuem para as receitas derivadas do Estado. É um regime jurídico de direito público, não é verdade? Onde o direito tem o regime de direito público ele tem peculiaridades que nós vamos nos ater mais adiante no curso, na verdade. Perceba que o direito tributário em si ele é um direito público, né? Então, é importante iniciarmos conceituando as receitas derivadas das originárias, porque o nosso estudo a partir de então, nós só vamos tratar de receitas derivadas, nós não vamos abordar receitas originárias, né? Então, aqui o Estado, nas receitas derivadas, o Estado obriga o particular a contribuir, né? E aí os exemplos são tributos, multas, contribuições e por aí vai. Eu trouxe aqui uma coisa interessante, quando eu estava montando a aula, que eu achei por bem trazer, né? Para a gente entender como o Estado, não é de hoje que o Estado, né, ele cobra tributos, na verdade. Então, percebam que, ó, abre aspas, o texto mais antigo encontrado e que retrata a cobrança de tributos na antiguidade é uma placa de 2350 a.C., em escrita cuneiforme que descreve as reformas empreendidas pelo rei Urukagina na cidade-estado de Lagash, localizado na antiga Suméria, entre os rios Tigres e Eufrates. O documento relata a cobrança de impostos extorsivos e leis opressivas, exploração de funcionários corruptos e confisco de bens para o rei. Ou seja, pessoal, quem estava reclamando de que imposto é roubo, de que tributo é roubo, que tributação é roubo, é, realmente não estava na Suméria em 2350 a.C., que me parecia ser bem pior. Mas, não querendo ou não, a crítica é a mesma, né? Aqui provavelmente os sumérios eram bem extorquidos pela monarquia e pelos cobradores de impostos oficiais daquele império, né? É, bom, o contexto histórico aqui, só para a gente entender mais ou menos que tem correlação, é que nós partimos, né? Houve uma evolução histórica muito importante, onde saímos desse estado monárquico, né? Que havia cobrança de impostos, o estado monárquico ele cobrava os impostos indiscriminadamente, né? Nós sabemos que a própria Revolução Francesa ela veio num contexto histórico onde a cobrança de impostos era muito alta, né? E afetava diretamente a possibilidade da população se manter, na verdade. E nós passamos por um estado liberal, onde o Estado ele não prestava serviços, né? Os direitos políticos, né? Os direitos políticos, onde o Estado ele se mantinha mais inerte, sem se imiscuir muito nas atividades. Mas depois de certo tempo, com a Revolução Industrial, perceberam que o Estado não poderia se manter muito inerte, muito distante do que a gente chamou, o que a doutrina começou a chamar, né, e estudiosos começaram a chamar do Estado do bem-estar social, né, com a República de Weimar e tudo mais. O que é esse Estado social? Ora, o Estado ele não só deve permanecer inerte, né, porque da evolução do Estado monárquico para o Estado liberal, é, até por conta do histórico das cobranças abusivas, né, onde o Estado ele meio da força, ele
exercia influência sobre os seus cidadãos, o liberalismo ele veio para quebrar esse status monárquico, né, de muito poder. Então, só que o Estado liberal ele deixou de prestar atenção em coisas muito relevantes que só a partir do bem-estar social e também reforçado numa ideia pós-positivista, né, ah, do pós-Segunda Guerra, onde o bem-estar social se tornou uma regra. Então, quando a gente fala de assistência social no direito, né, e as cobranças atinentes à assistência social, tem muito a ver com esse bem-estar social, de garantir um mínimo existencial, não é verdade? Então, é muito importante você, se você é concurseiro, principalmente, sabe, ter noção desse contexto histórico de evolução ah, atrelada ao direito tributário, para que você consiga entender. Aqui é só uma pincelada para introduzir vocês nesse tema. E por fim, né, para acabarmos o conteúdo pragmático do vídeo de hoje, ah, é falar sobre conceitos básicos de fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Pois bem, pessoal, os tributos fiscais, extrafiscais e parafiscais, cada um tem seu objetivo. Mas é muito importante que vocês entendam uma coisa. Essas características, elas não são exclusivas. ah, Permitam-me reformular. A parafiscalidade, a extrafiscalidade e a fiscalidade, elas podem ser comuns a mais de um tributo, certo? Então, vamos dar um exemplo. Os tributos fiscais, eles visam prioritariamente fins arrecadatórios, certo? Já os extrafiscais, eles visam principalmente, o objetivo principal, intervir no domínio econômico, certo? Então, mas quer dizer que um tributo que é extrafiscal, ele não é fiscal? Não. A questão é só de priorização. Então, vamos dar o exemplo. O imposto de renda. O imposto de renda, ele é ele tem como objetivo principal fins arrecadatórios, mas não quer dizer que ele não tenha fins extrafiscais, ou que ele esteja excluído de alguma medida dessa finalidade, não é verdade? Até porque vocês querem ver o exemplo disso? Ora, quem ganha mais paga mais imposto de renda, não é verdade? E esse imposto de renda, ele serve para custear os serviços da parcela mais pobre da população. Então, perceba que a finalidade, a destinação do produto é arrecadatória, é o objetivo principal, com certeza. Mas acaba afetando outras realidades porque a destinação dele atinge muito mais as pessoas menos abastadas, não é verdade? Então, note que a extrafiscalidade do imposto de renda. A gente muitas vezes, acho que salvo o melhor juízo, a doutrina fala em imposto Robin Hood, né? E mais uma vez a gente está falando de roubo aqui, né? Mas não, imposto não é roubo. Mas no caso do imposto de renda, de fato, ele onera mais os mais ricos. Ele não onera os mais pobres, porque até determinada faixa ele é isento dessas pessoas mais pobres. E os serviços que são custeados, que geralmente são para as pessoas mais pobres, como saúde, educação, né, educação pública básica, saúde básica, né, principalmente prestada pelos municípios e pelo Estado, vem muito desse imposto de renda, certo? Pois bem, ah, vamos dar agora um exemplo de um imposto sobre o imposto sobre de produtos industrializados, o IPI, né? O IPI, predominantemente o interesse dele não é arrecadatório, é, é extrafiscal, né? Então, no caso do IPI, por que o interesse dele o objetivo principal dele é extrafiscal? Porque ele consegue, muitas vezes com IPI, às vezes isso acontece muito com montadora de veículo, né? Então, na cidade onde eu sou procurador, nós temos a Honda aqui. A fábrica da Honda fica na cidade onde eu trabalho. É, ela, a Honda, quando vai. Imagina que a Honda, vamos criar um cenário hipotético aqui. A Honda deixa
deixa, pessoal, deixa de produzir muitos veículos porque está em crise econômica e tudo mais. E ela diz o seguinte: olha, União, eu vou, anuncia para os entes, anuncia para todo mundo, fala, olha, vou ter que encerrar minhas operações aqui, vou ter que demitir todos os meus 10 mil funcionários. Aí a União, eu estou falando União porque eu estou dando o exemplo do imposto sobre produtos industrializados, né? A União, ela vai, pessoal, ela vai propor o seguinte: olha, ô Honda, não demite todo mundo, não. Vamos tentar te ajudar. Eu vou diminuir a alíquota do IPI e para você tentar conseguir mais. Então, barateia o custo, né, do veículo para tentar com que ela se mantenha ali, né, que tenha uma sobrevida, né? Então, perceba que, na verdade, o IPI, o intuito principal dele, nesse caso em específico, não é arrecadatório, é extra fiscal com a medida dele, com a redução da alíquota dele, ou até zerar, né? Se vocês, não sei qual a idade de vocês que estão me assistindo, mas vocês vão lembrar de IPI zero, de propaganda de carro IPI zero e tudo mais. Até zerar é possível. Vocês vão ver que o intuito do governo, o intuito do gestor ou do Estado, né, é fazer com que esses postos de trabalho sejam mantidos. Não é verdade? Então nós demos dois exemplos aqui. O IR é um imposto em regra fiscal, que tem fins mais arrecadatórios, mas ele pode ter facetas extrafiscais. E já o IPI, ele é um imposto predominantemente, né, fiscal, ou extrafiscal, perdão, e pode ter também, claro, é como eu estou dizendo, nesse exemplo que eu dei, a gente consegue vislumbrar esses dois conceitos de objetivo de cada tributo, né? E por fim, pessoal, nós temos os tributos parafiscais, né? Que o objetivo principal é arrecadar para uma destinação específica, né? Então, o maior exemplo disso que nós temos é as contribuições previdenciárias, né? Que o, o Estado institui as contribuições, no caso, a União institui, né, essas contribuições, e aqueles envolvidos, eles repassam, ah, pagam para custear a Previdência Social, né? Então, esses paras fiscais são muito específicos em relação a isso, né? Então, vamos lá, resumo da ópera. Os tributos fiscais e fiscais, eles podem estar ali em maior ou menor medida nos tributos. Os parafiscais, eles têm esse detalhezinho próprio que é o objetivo principal é arrecadar para uma destinação específica, certo? Então, muito cuidado. Isso é tema objeto de prova, muito cobrado em provas, certo? De concursos públicos da OAB. E para mostrar mais ou menos isso, eu estou tentando, sempre que eu termino um tópico de aula, estou tentando colocar aqui uma questão que trate mais ou menos sobre o assunto, né? E essa aqui eu trouxe questões da OAB, vai ser o foco inicial, tá bom? Então, duas questõezinhas da OAB só para a gente encerrar. Abre aspas. O Estado Alfa concedeu por lei ordinária, observadas as regras orçamentárias, isenção de PVA para automóveis exclusivamente elétricos, fundamentando que a tributação possui importante função extrafiscal, olha só, função extrafiscal, né? E objetivos ecológicos. José, proprietário de um automóvel registrado perante o Detran do estado Alfa, né, movido por biogás, combustível considerado inovador e não poluente, produzido a partir de resíduos orgânicos como lixo, cana, biomassa, etc., e refinado em biometano para abastecer carros. Desejando José obter para si o mesmo benefício fiscal dos carros elétricos, ele contrata você como advogado, para fins de... Ah, entendi. Então, a lei do estado Alfa eles garantiu uma isenção de PVA para carros elétricos, ó, tá vendo? E esse cara aqui, o José, ele comprou um carro movido a biogás e queria o mesmo benefício da isenção para ele. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativas. É possível a concessão do benefício fiscal por analogia e interpretação extensiva aos automóveis movidos a combustível de biogás? Não, não é possível, pessoal. A gente vai chegar nisso, mas não pode, tá? É possível a concessão do benefício fiscal, tendo em vista a função extrafiscal e o objetivo ecológico.
Concessão de benefício fiscal. Não é possível. Não é possível a concessão de benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, pois deve ser interpretada literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga de isenção. É essa aqui, pessoal. Essa é a resposta. Tá? Vou até ler a última para ver se não deixaria dúvida, né? Não é possível a concessão do benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, tendo em vista ser necessário comprovar os benefícios ecológicos. Não, não é, gente. Ah, tem um dispositivo no CTN que não pus aqui nessa aula, é, que ele prevê especificamente que no caso de isenção, certo? A lei ela deve ser interpretada literalmente, certo? Então, ou seja, o Estado Alfa, ele literalmente concedeu isenção de IPVA para automóveis exclusivamente elétricos. Ele não abriu possibilidade de isenção para os automóveis movidos a biogás, né? Apesar de ser um combustível não tão danoso, né? É, então, assim, o que se exigia do candidato nessa questão era essa análise criteriosa, dizer, olha, a legislação tributária ela deve ser interpretada, quando for conceder isenção, deve ser interpretada literalmente, certo? Então, o que falava de extra fiscal era só isso aqui, mas vamos passar para a próxima. Assinale a opção correta acerca do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS. Alternativas. O ISS como fato gerador, perdão, o ISS como fator de regulação da economia no setor de prestação de serviço tem função eminentemente extrafiscal. Pessoal, o ISS é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, né? Inclusive vai deixar de existir agora com a reforma da Previdência. Ou, da Previdência não, gente. Com a reforma tributária, né? Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça vídeo só de reforma tributária, por favor, deixem os comentários aí no vídeo, que vamos colocar dentro do cronograma para trazer isso para vocês, tá certo? Mas, enfim, ó, tem função eminentemente extrafiscal. Não, pessoal, o ISS, ele é um imposto fiscal. O objetivo primordial dele, né, é a arrecadação, tá certo? Os serviços, vamos para o próximo item. Os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte não se sujeitam à incidência do ISS. É isso mesmo. Mas vamos ler as outras. São contribuintes do ISS os prestadores de serviço de transporte municipal e intermunicipal, não é o caso, que é outro imposto. Lei complementar federal fixa a alíquota máxima do ISS. Não é isso aqui. Não é essa alíquota, então realmente a resposta é B. Os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte não se sujeitam à incidência do ISS. Sujeita ao quê, professor? A taxa. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente for trabalhar os conceitos específicos de cada tributo, né? A taxa é justamente nesses casos, onde há um serviço público inerente, específico e divisível, né? Então aqui seria a taxa e não ISS. Então essa aqui seria a resposta correta, né? É isso, pessoal. Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Aliás, do nosso primeiro vídeo do canal. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, tenha trazido algo novo que vocês não conheciam ainda. Por favor, se for útil, se foi útil para você, ou se você conhece alguém que precisa aprender essa matéria em específico ou outras matérias que serão trazidas aqui no canal, eu peço que, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tudo mais. Tá certo? Foi um prazer imenso. Vamos dar continuidade. Eu pretendo publicar vídeos semanalmente no canal. É, e continuar o curso aqui, pelo menos de direito tributário. E aí vocês, por favor, também, outra situação, eu peço para vocês, se vocês quiserem, eu não sei qual é o melhor cenário, a gente fazer todo um curso de direito tributário primeiro, encerrar, ou a gente trazer ah, e caminhando outros cursos igualmente importantes, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, né, que na minha forma de ver, enquanto procurador municipal, são as matérias bases para qualquer tipo de concurseiro, para qualquer pessoa que queira fazer, prestar o exame de ordem, né? Então, deixe aqui seus comentários, seus elogios, suas críticas, sugestões, estarão abertas para isso também. E eu me despeço de vocês, mandando um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Um forte beijo. Até a próxima.